nessa casa. Peço ao vereador pastor Marquinhos que faça a leitura da Bíblia e em seguida rezemos o Pai Nosso. Boa noite, senhores. Vamos ler o Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, senhor presidente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Peço ao nosso secretário que faça a leitura da ata dos trabalhos anteriores. Boa noite a todos. Senhor presidente, peço a compreensão dos nobres parlamentares, porque não foi possível redigir a ata, uma vez que a mesma está sendo bem extensa e amanhã a gente vota ela. Então, peço ao novo secretário que faça a leitura das matérias apresentadas. Projeto de Lei número 22/2021, de 22 de maio de 2021, autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Fundação Educacional de Aripuanã e dar outras providências. O prefeito municipal de Mozarnete, Rádio Goiás... Questão de ordem, presidente. Esse projeto já foi lido e encaminhado para as comissões, todos já têm conhecimento dele, peço dispensa da leitura. Esse projeto não foi lido ainda não, vereador. Não é o projeto da Faculdade de Cunha? Dois projetos da faculdade? Projeto de Lei número 22/2021, de maio de 2021, autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Fundação Educacional de Aripuanã e dar outras providências. O prefeito municipal de Mozarlândia, Estado de Goiás, no uso de sua competência e atribuições que lhe conferem as constituições da República e do Estado de Goiás, bem assim a Lei Orgânica Municipal, encaminha o seguinte projeto de lei para apreciação e deliberação da Câmara de Vereadores do município. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Fundação Educacional de Aripuanã, visando a implementação de um campus universitário da Faculdade de Aripuanã. Artigo 2º. O município fica autorizado a realizar repasses de R$10 mil, que serão convertidos em bolsas universitárias, ficando a forma de concessão a critério do Poder Executivo. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente. Gabinete do Prefeito Municipal de Mozarlândia, aos 30 dias do mês de maio de 2021, altere a lei do Prefeito Municipal. Mensagem justificativa do projeto de lei número 22/2021, Mozarlândia, 20 de maio de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, é com satisfação que cumprimentamos os ilustres membros desta egregia Câmara de Vereadores, oportunidade em que comunicamos o envio do projeto de lei que dispõe sobre a autorização para a realização de convênio entre o município de Mozarlândia e a Fundação Educacional de Aripuanã, investir na educação, formação e criação de oportunidades para nossos jovens é um dos maiores compromissos dessa administração. Neste sentido, o presente projeto de lei visa valorizar a população mozarlandense, oferecendo oportunidades de qualificação mediante convênio com a Fundação Educacional de Aripuanã. A Faculdade de Aripuanã irá fornecer os
cursos de Direito, Ciências Contábeis e, em um futuro próximo, pós-graduação e técnico. O Executivo fornecerá bolsas universitárias aos que não possuem condições de arcar com as mensalidades, possibilitando assim que o benefício chegue até a todos. Por tudo isso, pela seriedade e credibilidade, pelo reconhecimento e pela excelência do trabalho que vem sendo desenvolvido por parte de todos os envolvidos, bem como pelos benefícios que traz à comunidade montagante, justifica-se o envio do presente projeto de lei e pede sua aprovação. Voto a lei do prefeito municipal. Projeto de lei número 24/2021, 25 de maio de 2021, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. O prefeito municipal de Montargã, Estado de Goiás, usa de sua competência e atribuições que lhe confere as constituições da República do Estado de Goiás, bem assim, a Lei Orgânica Municipal encaminha o seguinte projeto de lei para apreciação e deliberação da Câmara de Vereadores do município. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais de natureza suplementar orçamento municipal de 2021, aprovado pela Lei número 916 de 18 de dezembro de 2020, no inciso 1º do artigo 41 da Lei Federal número 4.320/64 e no inciso 3º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64, no valor total de R$ 17.960.607, correspondente a 30% sobre o valor global do orçamento de 2021. Parágrafo único. A abertura será regulamentada por decreto específico emitido pelo senhor prefeito, conforme prescreve o artigo número 42 da Lei número 4.320/64. Artigo 2º. Fica autorizado o setor de contabilidade realizar as alterações necessárias à adequação da PPA, Plano Plurianual 2018-2021, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, número 909, de 25 de julho de 2020, e LOA, Lei Orçamentária Anual, número 916, de 18 de dezembro de 2020, a fim de complementar as ações alteradas neste projeto de lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, mudando as disposições em contrato do prefeito municipal de Montargã aos 25 dias do mês de maio de 2021. Voto a lei do prefeito municipal. Requerimento. Requerimento número 14/2021. O vereador Caio Biscreto vem à presença de Vossa Excelência com base no artigo 78, inciso 6 do Regimento Interno, em regime de urgência urgentíssima após a anuência do plenário, requer a presença do advogado do Mozarpré, Dr. Mauro André Branquinho Ferreira, nessa casa de leis para prestar esclarecimento acerca do projeto de lei número 018/2021. Justificativo. O requerimento em tela se faz devido à necessidade de prestar os devidos esclarecimentos para sanar as dúvidas a essa Casa de Leis, bem como aos servidores públicos municipais com relação ao projeto de lei número 18/2021.
estabelece alterações no regime próprio de previdência social do município de Mozarlândia e dá outras providências. Na certeza de estarmos buscando nos informar para adotar as decisões corretas na discussão e votação de uma matéria tão importante para a nossa população. Desde já, conto com a carta e aprovação pelos pares dessa Casa de Lei. Gabinete do vereador Marcos Xavier de Barros, da Câmara Municipal Palácio Moderno Gradimão, aos 8 dias do mês de junho de 2021, Marcos Xavier de Barros, vereador PSC. Indicação número 60/2021, pedido de providência. Requerente, vereador Paulo César Vargas. Requerido, presidente da Câmara Municipal de Mozarlândia, Paulo César Vargas, vereador pelo MDB, eleito no ano de 2020 em defesa do Cidadão de Mozarlândia e com fundamento no artigo 79 do Regimento Interno desta Casa, vem perante Vossa Excelência com respeito e consideração apresentar. Indicação, pedido de providência, no sentido de, após ouvido o plenário, encaminhar o presente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que providencie que seja realizada a contratação de um médico pediatra. Justificativa, no sentido de, após ouvir o plenário, encaminhar o presente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que providencie urgentemente que seja realizada a contratação de um médico pediatra para estar atuando na área de cuidado com as crianças e adolescentes. O pedido acima supracitado se faz com base na lei orgânica deste município, com fruto em seu artigo 124, inciso 10, que garante serviços de assistência à maternidade e à infância, portanto, sendo da extrema importância o referido pedido para garantir um tratamento digno às nossas crianças, visando principalmente as famílias carentes. Em razão disso, é que se aplica ao nobre presidente para que leve com urgência até o Poder Executivo para que seja providenciado que ora expõe no presente. Contando com o apoio dos nobres pares, agradecemos. Mozarlândia, Sala das Sessões, Gabinete do Vereador Paulo César Vargas, em 13 de maio de 2021, Paulo César Vargas, vereador MDB. Indicação número 88/2021, pedido de providência, requerente, vereador Marcos Xavier de Barros. Requerido, presidente da Câmara Municipal de Mozarlândia, Marcos Xavier de Barros, vereador pelo PSC, eleito no ano de 2020 em defesa do cidadão de Mozarlândia, com fundamento no artigo 79 do Regimento Interno desta Casa, vem perante Vossa Excelência com respeito e consideração apresentar. Indicação, pedido de providência, no sentido de, após ouvido o plenário, encaminhar o presente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que providencie que seja construída uma praça no setor dos lagos. Justificativa, o pedido acima descrito é de suma importância. É necessário, uma vez que estará proporcionando um pouco mais de lazer nas horas vagas dos moradores. Em razão disso, é que se aplica ao nobre presidente para que leve com urgência até o Poder Executivo para que seja providenciado o que ora expõe no presente. Contando com o apoio dos novos pares, agradecemos. Mozarlândia, Sala das Sessões, Gabinete do Vereador Marcos Xavier de Barros, em 18 de maio de 2021, Marcos Xavier de Barros, vereador PSC. Indicação número 87/2021, pedido de providência, requerente, vereador José Lúcio Rocha, requerido, presidente da Câmara Municipal de Mozarlândia, José Lúcio Rocha, vereador pelo PSC, eleito no ano de 2020 em defesa dos cidadãos de Mozarlândia, com fundamento no artigo 79 do Regimento Interno desta Casa, vem perante Vossa Excelência com respeito e consideração apresentar. Indicação, pedido de providência, no sentido de ouvir o plenário, encaminhar o presente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que seja providenciado e seja realizada a contratação de um profissional protético. Justificativa, no sentido de, após ouvir o plenário, encaminhar o presente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que providencie urgentemente que seja realizada a contratação de um profissional protético para fazer prótese dentária. O pedido acima solicitado se faz de extrema importância, tendo em vista que muitos cidadãos de baixa renda necessitam do referido serviço e muitos não têm condições financeiras de arcar com o valor deste procedimento. Em razão disso, é que suplica ao nobre presidente para que leve com urgência até o Poder Executivo para que seja providenciado o que ora expõe no presente. Contamos com o apoio dos nobres pares dessa casa. Mozarlândia, Sala das Sessões, Gabinete do Vereador
Rocha, em 13 de maio de 2021. José Lúcio Rocha, vereador PSC. Pedido de providência número 90 de 2021. Excelentíssimo senhor Valdeir Machado de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Mozarlândia, Nesta. O vereador Caio Sincero requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providência. Solicita providências do Executivo no sentido de trazer para a população médicos especialistas ao menos uma vez a cada mês, sendo eles cardiologista, pediatra, oftalmologista e endocrinologista. Justificativa. A indicação se justifica pelo benefício que esses especialistas trarão à sociedade, beneficiando diretamente as famílias de baixa renda, que em sua maioria não têm condições de pagar por um especialista, levando em consideração que a maioria desses médicos especialistas atendem em Goiânia. Em razão disso, é que suplica um novo presente para que leve com urgência até o Poder Executivo para que seja providenciado o que ora expõe no presente, certo de poder contar com o apoio dos novos pares desta casa e ser atendido a princípio agradecimentos. Gabinete do vereador Alô Miranda dos Santos, da Câmara Municipal Palácio José Andrade Roca, aos 27 dias do mês de maio de 2021. Alô Miranda dos Santos, vereador do DEM. Lido, senhor presidente. Passamos por grande expediente. O vereador que queira fazer uso da palavra, que escreva no livro próprio. Pela ordem, senhor presidente. Queria pedir Vossa Excelência, os novos vereadores, que, se possível, nós não fazemos uso da palavra hoje, até porque nós sabemos que perdemos hoje uma profissional da educação. Nós estamos aqui para cumprirmos a nossa obrigação de estar aqui, talvez até contra a nossa vontade. E, então, que a gente, para ouvirmos os advogados, que se for aprovado aqui o requerimento, nós ganharmos tempo e encerrarmos a sessão o quanto antes. Obrigado. Concordo, senhor. Em votação, pedido do vereador. Todo mundo concorda? Sim, eu concordo. Então, passando para a ordem do dia. Leitura e votação das matérias apresentadas. Em terceira e última discussão e votação, o projeto de lei número 12/2021 cria casos dos conselhos municipais e dá outras providências. Em terceira e última discussão e votação, projeto de lei número 012/2021. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Em terceira e última discussão e votação, o projeto de lei número 016/2021 dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Em terceira e última discussão e votação, projeto de lei número 016/2021. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Em terceira e última discussão e votação, o projeto de lei número 019/2021 dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Educação e dá outras providências. Em terceira e última discussão e votação, projeto de lei número 019/2021. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Em terceira e última discussão e votação, o projeto de lei número 017/2021 reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a população de Mozarlândia e estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. Em terceira e última discussão e votação, projeto de lei número 017/2021.
Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Requerimento número 14/2021. O requerimento em que ela se faz devida necessidade de prestar os devidos esclarecimentos para sanar as dúvidas a essa Casa de Leis, bem como aos servidores públicos municipais com relação ao projeto de lei número 18/2021, estabelece alterações no regimento próprio de previdência social do município de Mozarlândia e da outras providências. Em discussão e votação, requerimento número 014/2021. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento número 03/2021. Requer a ajuda de custo no valor de R$100 mensais aos professores municipais para custearem despesas com a internet, enquanto pendurar o regime de aulas remotas. Em discussão e votação, o requerimento número 03/2021. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Lido, senhor presidente. Tendo em vista o requerimento que foi aprovado em caráter de urgência, então queremos passar a palavra aos advogados do Mogar Prévio, né? Hoje, infelizmente, era para o funcionário público estar aqui presente, mas uma fatalidade que aconteceu, que perdemos uma professora, e com isso a casa está vazia. Queremos consolidar com essa família que perdeu o seu ente querido, né? Uma profissional de grande excelência. Então, a palavra está com os advogados do Mogar Prévio. Boa noite, vereadores, servidores. É um prazer poder falar diretamente a vocês e trazer esclarecimentos sobre um assunto tão importante como é o da reforma da Previdência. O primeiro ponto que nós temos que abordar é que a reforma da Previdência, ela parte de uma ordem constitucional. A emenda constitucional número 103 de 2019, que foi aprovada pelo nosso Parlamento Federal, foi a que realizou efetivamente a reforma da Previdência em todo o Brasil. E lá, essa reforma teve validade para o INSS e para os servidores da União, ficando uma responsabilidade posterior para que os estados, o Distrito Federal e os municípios fizessem as suas reformas. Nós somos obrigados a nos adequar ao que foi alterado na Constituição Federal. E uma das alterações que foi realizada pelo governo federal foi a necessidade de majoração da alíquota cobrada dos servidores, que atualmente é de 11%, e ela tem que ser elevada ao patamar de 14%. Na Constituição Federal foi determinado que os servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderão ter alíquotas inferiores àquelas cobradas dos servidores da União. É certo que a reforma da Previdência Nacional trouxe uma possibilidade também de implantação de alíquotas progressivas, em opção a essa alíquota uniforme de 14%. Essas alíquotas progressivas variam de 7,5% a 22%,
de acordo com a faixa salarial do servidor público. No entanto, para que haja viabilidade para nós implantarmos alíquotas progressivas, seria necessário que nós tivéssemos uma saúde financeira na nossa previdência que justificasse essa implantação. Isso porque a adoção das alíquotas progressivas fazem com que a gente passe a cobrar 7,5% da primeira faixa salarial, que é de salário mínimo. E nós sabemos que, analisando a realidade do município com seus servidores, nós temos uma grande quantidade de servidores que estão na base da pirâmide, ou seja, ganhando salário mínimo ou um pouco mais que isso, além do fato de que a cobrança da alíquota progressiva ela é por faixas salariais, então até aquele servidor que ganha 5, 10 mil reais, ele vai ter a cobrança dos 7,5% pela primeira faixa salarial dele. Ele vai ter a cobrança dos 9% na segunda faixa salarial e daí por diante. Isso faria com que a arrecadação do Mosarprev diminuísse imediatamente com a implantação dessa alíquota progressiva, que nós arrecadaríamos menos, sabendo que a maior parte dos servidores está na base da pirâmide. Então, de acordo com a realidade de Mozarlândia, onde nós temos um déficit atuarial em 40 milhões de reais, ou seja, um valor em recursos que falta na nossa Previdência de 40 milhões de reais, e uma situação financeira onde a receita que nós arrecadamos não é suficiente para arcar com as nossas despesas. O pagamento dos nossos benefícios, ele está hoje em torno de 362 mil reais, as despesas que nós temos no Mosarprev. E nós estamos arrecadando apenas 297 mil reais. Então, a gente tem um déficit mensal financeiro de 65 mil reais. Desde 2019, nós já oficiamos o Poder Executivo para que ele tome as providências no sentido de fazer a reforma. Nós já fizemos notificações, nós já fizemos reuniões com o nosso Conselho Fiscal, apresentando a situação da Previdência do município. Infelizmente, o problema foi jogado para frente, o tempo foi passando. E agora, com a reforma de 2019, nós tínhamos um prazo, até 31 de dezembro de 2020, para fazer essa adequação das alíquotas. Apesar das inúmeras notificações e conversas que tivemos com o Executivo no mandato passado, nenhum projeto veio para a Câmara. Mas, felizmente, as nossas conversas com a atual gestão, um bom diálogo com a equipe técnica da Prefeitura, jurídico, contabilidade e outros, nós conseguimos convencer o prefeito da necessidade dessa reforma, da adequação. Até porque não fazer essa adequação geraria um prejuízo para o município por conta da gente não poder receber as verbas voluntárias federais. A emenda constitucional número 103 alterou a Constituição Federal e acrescentou o inciso 13 ao artigo 167, aonde veda transferência de recursos voluntários federais para os estados, Distrito Federal e municípios que não respeitarem a legislação federal. Então, se a gente não adequar essa questão da alíquota e também a questão da transferência dos benefícios temporários do Mosarprev passarem para o custeio da Prefeitura, nós estaremos irregulares perante a Constituição Federal e os nossos órgãos de controle. Tribunal de Contas, Secretaria de Previdência Social, do Ministério da Economia. Não é à toa que, no ano passado,
o Ministério Público de Contas provocou o tribunal para que ele notificasse todos os prefeitos no estado de Goiás para que eles promovessem essa reforma. E deu o mesmo prazo que o governo federal havia dado, que era o prazo até 31 de dezembro de 2020. Então, nós já estamos irregulares, nós já estamos com o nosso CALC impedido, o município impedido de receber verbas federais. E algumas estaduais que também dependem do CALC. Agora, o Ministério Público volta a impulsionar o Tribunal de Contas e foi aprovado pelo Tribunal de Contas a notificação a todos os municípios que ainda não fizeram essa reforma. Eu passei hoje para alguns vereadores e peço que aqueles que receberam passem aos demais a cópia do documento do Tribunal de Contas que determina a notificação das prefeituras, dos municípios que não se adequaram. Em últimas palavras, o que significa? Aquele prefeito que não encaminhou para a Câmara Municipal o projeto de lei vai ser responsabilizado. O que cumpriu essa obrigação já fez a sua parte, agora vai depender da Câmara. Então, o que a Câmara precisa analisar nesse momento é a situação, a realidade da sua Previdência, para que ele possa decidir sobre essa reforma, tendo, em primeiro lugar, essa análise sobre a obrigatoriedade colocada na Constituição Federal da gente seguir as alíquotas mínimas que foram implantadas para o servidor público da União, que inclusive foram repetidas no Estado de Goiás. O Estado de Goiás aprovou a emenda constitucional número 65, repetindo exatamente a mesma reforma do governo federal. Então, os passos que nós vamos seguir aqui são nesse mesmo sentido. Nós não estamos inventando nada. A gente quer apenas se adequar ao que a Constituição Federal determina, mantendo o município com a possibilidade e capacidade de continuar recebendo recursos para recapeamento de ruas, avenidas, para hospitais, escolas, creches, recebimento de máquinas e por aí vai. Então, o importante para todos os servidores e para os vereadores é saberem: não se trata de uma invenção da atual gestão. Nós temos comprovação de que nós notificávamos a gestão anterior, solicitando, entregando essa mesma minuta de projeto de lei que nós passamos para o prefeito dessa vez, a gente passou também para o anterior. Então, nós cumprimos o nosso papel de fornecer todo o material e toda a informação necessária para que essa reforma fosse feita. E estar aqui hoje à disposição dos senhores para tirar as dúvidas, para falar sobre a reforma, é mais um passo, é mais uma atitude para demonstrar que existe uma necessidade, que estamos com transparência total para discutir a reforma. A gente sabe que nenhum vereador, assim como o próprio prefeito, não queriam tomar atitudes para aumentar a despesa do servidor, aumentar o desconto no contra-cheque dele. Ainda mais no momento de pandemia que estamos passando e que o governo federal congelou o reajuste e o recebimento de vantagens. No entanto, nós estamos com as mãos atadas. Eu trouxe aqui algumas informações específicas sobre a Previdência Municipal, que são dados que foram captados, elaborados. Sim? Então, até assim, pelo que eu li, que eu olhei, que eu analisei, eu tive até algumas perguntas, fiz algumas perguntas do TCM, e eles me falaram assim: olhei o projeto atual que prefeito mandou para a Câmara, então lá eu não vi, em momento algum, falando que ficava em déficit e tudo mais. Ainda em déficit, ainda tem 3 opções para ser tomada antes de chegar a esse 14%. Então, assim, eu acredito que o projeto que veio para cá, ele não está coerente com o que tem que ser a lei.
E temos que olhar direitinho, então, assim, no meu ponto de vista, até o momento, eu ainda concordo que esse projeto ainda tem que ser analisado direitinho, fazer algo nele aí que não está correto. Quais seriam as 3 opções, vereador? Como o senhor está por dentro do assunto, poder saber que o projeto está encaminhado de bacana. Eu vou pedir ao Valtuir, presidente do Mozarprev, para entregar aos vereadores alguns dados que ele captou, né, mediante a documentação que temos no Instituto, para que a gente possa analisar a realidade da Previdência Municipal juntos. Enquanto ele distribui, eu vou retornar nesse ponto sobre a questão da alíquota e, infelizmente, rebater a colocação de Vossa Excelência. As 2 opções possíveis são 2 opções: alíquota uniforme de 14% ou alíquotas progressivas. Para que a gente possa implantar alíquotas progressivas, o ideal é que nós tenhamos saúde atuarial e financeira, que não é o nosso caso. Vou mostrar agora com os dados. O Mozarprev foi fundado em 1991, e ele ficou sem arrecadar contribuições por mais de 10 anos. Quando ele começou a arrecadar as contribuições, por volta de 2002, ele passou um curto espaço de tempo, já em 2005, o Mozarprev já acumulava uma dívida, um débito por falta de repasse, de mais de R$1.800.000. A Câmara Municipal, a pedido da Prefeitura, naquela época, parcelou o débito em 60 meses. Em 2009, a Prefeitura deixou de pagar esse parcelamento. E de 2009 a 2012, além de não pagar o parcelamento, a Prefeitura também não repassava contribuições patronais. Somente em 2014 é que foi feita uma regularização na Previdência do município, foi feito um novo parcelamento de débitos em 240 prestações mensais. Esse parcelamento tem sido pago até o momento, já foram pagas 78 parcelas, num valor aproximado de R$ 29.969. Em 2014, agora para analisar receita e despesa, em 2014, o Mozarprev arrecadava 192 mil e gastava 77 mil com 87 beneficiários, aposentados e pensionistas. Ou seja, tinha uma sobra naquela época. Já em 2018, a questão foi evoluindo, nós tivemos mais concessões de benefícios. Eu queria só uma parte, por favor. Eu queria saber se a Prefeitura, já desde o início desse ano, está fazendo os repasses do Mozarprev. Eu volto aí. Bom, a informação que nós temos é que sim, está repassando a atual gestão, mas eu vou pedir a confirmação para o presidente do Instituto. Por enquanto, posso prosseguir? Em 2018, de 2014 para 2018, a questão foi evoluindo, nós aposentamos mais pessoas, houveram outras situações, e como que ficou o nosso balanço? O Mozarprev arrecadava 192 mil e gastava 191 mil com 130 beneficiários, ou seja, sobrava apenas R$1.000 por mês. Atualmente, nós temos uma despesa de R$362 mil com 160 aposentados e pensionistas, e estamos arrecadando apenas 297 mil. Ou seja, do nosso patrimônio guardado, que é por volta de 5 milhões e pouco, nós estamos tendo que utilizar R$65 mil para complementar e pagar os benefícios. Se nós continuarmos dessa forma,
o recurso que nós temos hoje vai acabar em 40 meses. Isso demonstra a necessidade de reequilíbrio da nossa Previdência, a necessidade de saneamento das contas da Previdência do município. É por esse motivo, pelo fato de termos déficit de 40 milhões, de termos um déficit financeiro mensal de 65 mil, que nós precisamos efetuar essa regularização, essa reforma, que é a primeira etapa da reforma da Previdência, para que ela possa ter uma saúde financeira para os próximos anos e possa vir a garantir efetivamente os benefícios para os aposentados, pensionistas e para os atuais servidores ativos, que em algum momento vão precisar da nossa Previdência. A gente não pode esperar chegar a esses 40 meses e não ter nenhum recurso em caixa para a gente acordar e decidir fazer alguma coisa. Então, eu sei que a medida não é querida pelos servidores, pelos vereadores e pelo próprio prefeito, mas ela caiu no nosso colo até por uma jogada do Parlamento Federal. A primeira proposta de reforma, ela era unificada para todos os entes da federação, União, Estados e municípios. Só que, para viabilizar a aprovação da reforma, num certo momento, os estados, Distrito Federal e municípios foram retirados dela. E aí, em 2019, ela passou. E caiu no colo dos vereadores terem que aprovar essa reforma. Doutor, se me permite uma parte? Sim. Eu quero voltar aqui em 2014, quando a prefeitura tinha uma dívida de R$ 4.438.811,90. Essa dívida, ela foi parcelada nessa casa em 240 meses. Então, assim, eu vejo uma irresponsabilidade muito grande, eu acho, de quem aprovou, dos vereadores também, que aprovaram esse parcelamento. E porque você vê aqui que o maior, que é os prefeitos nessa época que não pagavam e ainda teve condições de parcelar essa dívida hoje. Se o Mozar Preto está nessa situação que está hoje, como que pôde parcelar uma dívida de 4 milhões em 240 meses? Então, isso aqui está o tamanho da irresponsabilidade e aonde o povo está pagando o preço hoje. Esse, no meu ver. É só essa minha palavra. Sempre concordo com o senhor que, infelizmente, o próprio governo federal possibilitou isso. Então, a gente tem uma irresponsabilidade na gestão da Previdência que começa lá de cima. Né? E o problema é que agora a gente está numa situação tão complicada, um problema tão volumoso no município de Mozarlândia, e são os senhores, senhoras que são os responsáveis por achar uma solução. E o governo federal não deu muitas possibilidades para nós. As possibilidades são pequenas de ajustes. E pelo tamanho do nosso problema, o nosso entendimento técnico é que a gente necessita da reforma exatamente como o governo federal promoveu, exatamente como o governo do estado de Goiás promoveu. Isso ainda pode não ser suficiente para sanear da forma que seria necessário. Mas é importante os senhores saberem que o servidor está sendo penalizado por uma previsão constitucional, ou seja, foi uma invenção dos nossos parlamentares federais, mas a prefeitura também vai arcar com uma parte da responsabilidade. De imediato, esse projeto joga o custeio do auxílio-doença, salário-maternidade, salário-família, auxílio-reclusão para o executivo. Então, toda a despesa que nós temos lá atualmente com esses benefícios
ela passa para o Executivo com esse mesmo projeto. E há, inclusive, uma necessidade da Prefeitura nos ressarcir de janeiro de 2021 até agora, o que a gente pagou de auxílio-doença e salário-maternidade lá. Já foi conversado com o prefeito, com a assessoria jurídica do município, que quando essa lei for aprovada, nós vamos ter que fazer um encontro de contas para que a prefeitura faça o ressarcimento ao Mosarprev por esse período. Por que que isso é necessário? Até 31 de dezembro de 2020, houve um entendimento da Secretaria Nacional de Previdência e do Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás, de que nós poderíamos continuar pagando esses benefícios até 31 de dezembro de 2020. De 1º de janeiro de 2021 em diante, não. Então, como a gente não fez a adequação, a prefeitura não assumiu essa folha de benefícios temporários, a gente fez a despesa, no entanto, a prefeitura vai ter que nos ressarcir. Nós precisamos fechar o balanço de 2021 com o ressarcimento desse dinheiro ao Mosarprev. Então vejam que o servidor vai arcar com a parte da responsabilidade, passando a pagar 14% ao invés dos 11% atuais, e a prefeitura vai assumir uma outra parte, pagando os benefícios temporários, além do fato de que as alíquotas patronais vão ser majoradas também, para conseguir arcar com o custeio necessário para a nossa Previdência Municipal. Então, existe uma responsabilidade muito grande que está sendo jogada também sobre a Prefeitura, para custear essa Previdência. O doutor me permite uma parte? Sim. Doutor, eu vejo aqui no comparativo que os funcionários ativos, em janeiro de 2013, era 414 funcionários, né? 81 aposentados e pensionistas. Agora, a realidade é agora, maio de 2021, só tem 278 funcionários ativos, 160 aposentados. Ou seja, seria um concurso de imediato, né, para resolver esse problema. Se caso a gestão anterior tivesse realizado o concurso, hoje nós estaríamos passando por isso do mesmo jeito ou não? Não, um concurso já teria ajudado a resolver uma boa parte do nosso problema. Sim, inclusive, é uma recomendação nossa, desde a gestão passada, que a prefeitura faça concurso. E desde que as vagas, né, não sejam só... Aí, nós temos que abrir vagas aí com uns 400 ou mais. A gente quis fazer esse comparativo exatamente para mostrar aos vereadores que de 2013 para cá houveram inúmeras aposentadorias, houveram servidores que pediram exoneração, que pediram para sair do município e outros que faleceram. Todas essas vagas, né, todos esses cargos que se tornaram vagos, não foram preenchidos por concurso. Ou eles estão efetivamente vagos até hoje, ou eles foram preenchidos com cargos comissionados ou contratos temporários. E nenhuma dessas opções ajuda a sanar a nossa Previdência, porque os contratados e os comissionados contribuem com o INSS. Então, um dos fatores, um dos pontos que o município tem que resolver é a questão do concurso público. Agora, é importante que nós façamos a nossa reforma da Previdência antes desse concurso. Essa proposta que está sendo analisada pelos senhores hoje é apenas a primeira etapa da reforma da Previdência. A segunda etapa será aquela que vai alterar as idades para a aposentadoria, método de cálculo dos benefícios, a forma de contar o tempo para a aposentadoria. Essa é a segunda etapa, ela vem até o segundo semestre desse ano. E a terceira etapa é a criação da Previdência Complementar. E essa terceira etapa, ela tem data, prazo final para ela ser executada por nós, que é 13 de novembro de 2021. Até 13 de novembro nós temos que criar a nossa Previdência Complementar.
Sim, então, se a gestão anterior tivesse realizado o concurso e já tivesse efetivado os novos funcionários, poderia estar continuando com o 11%? Não. Nesse caso, mesmo assim, a gente não poderia continuar com os 11%. Ia ter Nós aumento temos- de todo jeito. Nós temos que fazer essa adequação. O que talvez poderia mudar seria a viabilização da implantação das alíquotas progressivas. Então, se a situação financeira do Instituto tivesse mudado, melhorado, talvez nós pudéssemos implantar a alíquota progressiva. Então, vejam bem, a questão da alíquota progressiva, ela não é uma questão de legalidade, poder ou não poder. A gente tem legalidade para criar ela. Só que a análise técnica tem que levar em consideração o equilíbrio financeiro e atuarial da nossa previdência. E é fato, nós temos provas em números, em documentos, que nós temos uma previdência com 40 milhões de déficit atuarial e com 65 mil reais de déficit mensal, déficit financeiro mensal. Como que numa situação caótica a gente implanta uma alíquota progressiva que vai diminuir a arrecadação com as contribuições funcionais? Se, ao mesmo tempo, a prefeitura já está assumindo responsabilidades que vão aumentar as despesas da prefeitura, tanto com esse custeio dos benefícios temporários, auxílio-doença, maternidade e outros, quanto com a majoração da alíquota patronal. O peso está muito mais do lado da prefeitura do que do servidor nesse momento. O doutor, você é de uma parte. Ok, obrigada. A questão é, pensando no pior, porque ontem acho que ficou bem claro, a maioria dos vereadores é contra os 14%. A gente pensando no pior, teríamos que entrar num acordo, tem que resolver, de todo jeito. Esses 14%, acho que ficou definido que é inviável. A maioria aqui é contra, a maioria não vai aprovar esses 14%. Eu também acredito que é muito difícil você cobrar 14% de uma pessoa que ganha um salário mínimo. O que poderia ser feito para a gente resolver a situação e ficasse bom para os dois lados? Qual seria a medida possível para a gente? Então, além da cobrança da alíquota uniforme de 14%, a possibilidade que existe é a implantação de alíquotas progressivas. A gente poderia ter a implantação das alíquotas progressivas de acordo com faixas salariais. Quem ganha menos teria uma alíquota menor, quem ganha mais teria uma alíquota maior. Então, para até facilitar os estudos que a gente tem feito nos municípios, demonstram, por exemplo, que a classe do magistério, que é onde a gente tem os melhores salários, é onde a gente teria as maiores alíquotas, que começariam em 14,5% normalmente. Então, seria a solução. Você arrecada menos de quem ganha salário mínimo e salários menores e cobra uma alíquota maior de quem tem salários mais elevados. Então, assim, a gente não está recomendando isso exatamente por conta da realidade do Mozart Prévio, pela situação de termos déficit milionário muito alto e um déficit financeiro já existente. Mas eu acho que a gente deve já pensar nesse próximo passo, porque esses 14% aí já ficou definido ontem que não vai ser aprovado. Então a gente já deve, acho que para não perder tempo, já dá sequência para o próximo passo. Ontem ficou bem esclarecido, a maioria dos vereadores é contra, e esses 14% é inviável. Tá, ok, eu posso disponibilizar para a Câmara uma tabela com a possibilidade de alíquotas progressivas, que começariam, por exemplo, em 11%, para a gente não ter uma queda da arrecadação com o custeio funcional, e aí ela seria progressiva de acordo com faixas salariais. A possibilidade seria a Câmara fazer emenda ao projeto. Doutor, Acho que já seria um meio termo, já seria mais fácil para a gente entrar em consenso com o servidor e também estar tomando nota com eles, que a maioria tomou a decisão pensando neles. E ontem
até os que estavam em dúvida sanaram todas as dúvidas em relação aos 14%. Então, acho que esse seria o próximo passo. Eu tenho apenas um receio, vereador, sobre a questão das alíquotas progressivas, porque, infelizmente, o servidor, a única informação que ele tem efetivamente é o desconto que vem no contra-cheque dele, que é exatamente o que dói para ele. E o que eu acho que a gente tem que trabalhar aqui, ele vai muito além dessa dificuldade imediata e atual que o servidor vai ter. Eu penso que a gente tem que avaliar a dificuldade futura que o servidor vai ter se essa previdência não for recuperada. Nós temos casos que vocês devem ter acompanhado, por exemplo, do Rio de Janeiro, em que não haviam recursos para pagar os aposentados e pensionistas, e também municípios no estado do Ceará que ficaram 6 meses sem pagar aposentado e pensionista. Com essa realidade que eu mostrei aos senhores, que hoje, continuando com a receita e despesa que a gente tem, nós duraríamos apenas 40 meses, e olha que aqui é uma projeção benéfica, porque na verdade tem mais aposentadorias vindo aí. Só esse mês foram mais de 4 processos para o nosso escritório para análise. Então nós temos servidores aposentando agora, mês que vem e até o final do ano. Essa projeção dos 40 meses, ela já está ultrapassada. Então eu penso que muitas vezes quem tem o poder de decisão tem que decidir muito mais além do que a necessidade atual. A gente, às vezes, tem que entender muito mais a questão técnica do que o próprio cidadão, que é o interessado final. Então, o meu receio é da gente tomar o caminho intermediário e lá na frente a gente ter que aplicar algo que é pior para o servidor, porque não é só o medo de ficar sem dinheiro no caixa. Sabe o que pode ser pior para o servidor? Essa reforma trazida pela emenda constitucional número 103 alterou o artigo 149 da Constituição Federal e trouxe a previsão, a possibilidade de se criar uma alíquota de contribuição previdenciária funcional extraordinária para ser cobrada do servidor. O senhor já pensou se além dos 11%, 12%, seja lá qual porcentagem que seja, em algum momento a gente precise propor a criação de uma alíquota extraordinária para custear a nossa previdência? Porque uma das regras trazidas pelo governo federal é que não basta simplesmente a gente definir que o restante do custeio vai ser arcado pela prefeitura. Não adianta a gente pensar que ela vai abraçar tudo. A norma federal, a portaria 464 de 2018 da Secretaria de Previdência Social, ela exige que haja uma viabilidade orçamentária e financeira para que o município arque com as despesas que ele está se propondo. Então, o meu receio da gente acatar esse medo imediato do servidor e partir para a alíquota progressiva num cenário que a gente não tem favorável para ela, é daqui a alguns meses ou alguns anos a gente tem que trazer uma proposta pior. Eu tenho dito em todos os municípios em que a gente vê essa necessidade da reforma o seguinte: observem que durante 15 anos ou mais não se mexeu em alíquota do servidor. Todas as necessidades de melhoria do custeio da Previdência são arcadas pelas prefeituras. Aqui não foi diferente. Qual foi o último ano que vocês se recordam que aumentou a alíquota para o servidor público? Isso ocorreu em 2003. Isso ocorreu em 2003 ou antes. O último aumento de alíquota para servidor. Então, essa é a última medida que a gente opta. A gente só opta por uma medida de colocar o servidor para pagar um pouco mais quando está caótica a situação da Previdência. Eu concordo em partes, mas o problema já vem de muito tempo antes. E eu acho que a gente querer resolver tudo de uma vez só
tendo previsões futuras do que pode acontecer, seria errado também. Então, eu penso que a gente resolva dessa forma, na progressiva, que seria da forma mais adequada para os servidores, e seria o meio termo. E se tem 40 meses, acredito que ano que vem o Rota já está liberando para fazer os concursos e já vai ser um problema. Então, é um meio termo, é algo a se propor para os servidores e algo que seria mais viável para os vereadores também. Então, é uma proposta justa. Então, a gente deve trabalhar em cima disso, porque os 14%, infelizmente, não vai dar. Ok. Doutor, é somente esse desconto só para os ativos ou os inativos também? Porque há uma preocupação de futuramente ser cobrado dos inativos. Eu sei que é só para os ativos, né? A cobrança. Essa cobrança pode vir futuramente também cair para os inativos? A regra atual, vou falar sobre a regra atual primeiro. A regra atual prevê que o aposentado e o pensionista contribuem somente sobre a parte que excede o teto do INSS, que hoje é por volta de R$ 6.440. Isso significa que quem ganha até R$ 6.440 na aposentadoria ou na pensão é isento de contribuir. Um servidor que ganha R$ 7.000, por exemplo, um aposentado, ele é isento até os 6.400 e ele contribui somente sobre os 600 que excede. A nossa proposta, ela mantém essa lógica. Ela vai aumentar a alíquota de 11 para 14, por exemplo, mas o aposentado e o pensionista continua isento até o teto do INSS. Então, a gente está mantendo essa previsão de isenção. Um outro fator que é importante falar sobre os riscos do futuro, e são riscos iminentes, também foi autorizado no artigo 149 da Constituição a cobrança dos aposentados e dos pensionistas a partir do salário mínimo. Então, adicionando aqui o meu receio sobre a questão da alíquota extraordinária, uma outra situação que seria possível, de repente pela necessidade, seria a cobrança do aposentado e pensionista a partir do salário mínimo. Então, se até o último momento, por mais que respeite a decisão dos vereadores, eu tenho que defender a técnica, a análise dos técnicos, a análise estatística da nossa Previdência, considerando os dados atuais, ela demonstra que o mais seguro para a Previdência do município seria a alíquota uniforme de 14%, e a prefeitura assumindo os demais benefícios e majorando também a alíquota patronal. Sim, me parece que o Estado, né, já está cobrando dos inativos, né, doutor? Já o Estado de Goiás já cobra a partir do salário mínimo. Nós optamos por garantir a isenção para os aposentados e pensionistas e estruturar a recuperação da previdência do município, fazendo apenas o mínimo que a gente é obrigado a fazer, que é essa cobrança da alíquota do servidor, e jogando o restante da responsabilidade para a prefeitura. Então o peso vai ficar alto para a prefeitura, mas ela vai assumir, no mínimo, essa tentativa de recuperar a previdência, de assumir a maior parte do peso para a recuperação da previdência. Valeu. Bom, as informações que eu tinha que prestar, que eu acho que seriam importantes para os vereadores, para os servidores do município, eram essas. Eu fico à disposição se houverem mais perguntas, se de repente algum servidor quiser também perguntar e a presidência autorizar. Doutor, segue uma parte. O senhor falou que a saúde financeira do Mozarprev está muito grande, né, debilitada. O Mozarprev está prestes a não ter mais uma reserva, né, e aí não ter como cumprir os compromissos.
O senhor falou que tem algumas responsabilidades que está passando para a prefeitura, como auxílio reclusão e outros que agora me falha a memória. Se essa reforma não for feita, como está aqui no projeto, há possibilidade de essas pessoas que são hoje beneficiários de algum benefício que a prefeitura tenha que arcar e o prazo venceu até o 31, que o senhor disse que a prefeitura vai ter que ressarcir o Mozarprev, há possibilidade do Mozarprev, possibilidade que eu digo legalidade para que o Mozarprev interrompa esses pagamentos, se essa lei não for aprovada, prejudicando então essas pessoas? Ah, sim. Nós temos total legalidade para cancelar o pagamento dos benefícios temporários pelo Mozarprev de imediato. O que nós buscamos junto à administração municipal foi exatamente levar o entendimento da necessidade dessa primeira etapa da reforma, e como tivemos a garantia da administração que tudo seria regularizado e que o projeto seria encaminhado para cá, inclusive um projeto nosso, um projeto técnico, não foi prefeito e nem equipe técnica da prefeitura que escreveu esse projeto. É um projeto nosso, da Previdência. Nós tivemos a garantia de que se o projeto fosse aprovado, a prefeitura iria regularizar tudo. Então, se a gente tiver algum empecilho no sentido de legalizar a transferência dos benefícios para a prefeitura, a gente vai ter que tomar uma decisão, por mais difícil que seja, porque a responsabilidade hoje está sobre o presidente do Mozarprev, o diretor financeiro do Mozarprev. Então, já há uma determinação do Tribunal de Contas para que a gente deixe de pagar esses benefícios, para que as prefeituras assumam o pagamento dos benefícios. Então, a gente precisa desse projeto aprovado para que a gente possa fazer a transferência da folha de pagamentos do Mozarprev para a prefeitura e negociar com a prefeitura o ressarcimento desses meses iniciais. Doutor, uma parte. O que deu para notar é que os que estão trabalhando hoje, eles pagam os que aposentaram. Se porventura, por exemplo, hoje, amanhã, no dia que for o projeto, aprova os 14%. Aí o ano que vem tem um concurso público que o Mozarprev ele se torna autossuficiente. Esses 14% ele pode regredir ou ele continuará aos 14%? Pode. Inclusive, a nossa proposta, quando tivemos as reuniões na prefeitura, com o prefeito e a equipe técnica dele, foi nesse sentido. Para esse momento, a gente colocaria a alíquota uniforme de 14%, pelo cenário que nós temos. A gente regularizando essa primeira etapa, a prefeitura fazendo o concurso no ano que vem, ingressando esses servidores e a contribuição ao Mozarprev aumentando, e a gente já fez as projeções de como que ficaria se entrasse, por exemplo, 200 servidores a mais, nós teríamos condição de já no ano que vem fazer a proposta para a criação da alíquota progressiva. Então, não existe intenção nem do Mozarprev, nem da prefeitura de penalizar o servidor. Só que a gente precisa fazer as coisas com consciência. A necessidade imediata é a alíquota uniforme. Essa é a solução viável para o momento. A prefeitura fazendo o concurso, entrando servidores, a nossa contribuição, o nosso custeio melhoraria bastante. Nós teríamos condição de imediato de fazer o estudo técnico, porque toda mudança depende do estudo técnico, estudo atuarial. Nós teríamos condição de pedir um estudo atuarial e de imediato mandar a proposta para a Câmara para criar a contribuição à alíquota progressiva. Então, talvez a gente ficaria aí com essa alíquota uniforme de 14% por um ano, talvez menos. Se a prefeitura
fizer o concurso no início do ano que vem e tudo der certo, já chamar os servidores do primeiro semestre, a gente teria condições de já alterar essa cobrança e melhorar para os servidores que ganham menos, né? Cobrar menos de quem ganha menos e mais de quem ganha mais. Então, diminuiria o peso. Então, a análise técnica foi feita nesse mesmo sentido que o senhor avaliou. Sobre essa parte, Sim? quero saber o seguinte, não pode ser igual, passar para 12%, daí um tanto tempo, aí uns 3 meses, aí vai para 13, e aí chegar aos 14 ou não pode? Não, porque o prazo para a gente ter regularizado isso era 31 de dezembro do ano passado. Então, na verdade, os nossos servidores já foram beneficiados 1 ano e meio quase. A reforma da Previdência ocorreu lá em novembro de 2019, foi dado um prazo para os municípios até 31 de dezembro, não foi executado aqui dentro do município, porque a gestão anterior não mandou o projeto para a Câmara, e enquanto a gente precisou fazer as tratativas com a atual gestão, mostrar o projeto, explicar, convencer, também levou um tempo, né, nesse início de gestão, para os senhores verem, a gente está em junho, o servidor então ele ganhou mais do que 1 ano e 6 meses já de carência. E é importante saber um outro fato. Se os senhores aprovassem essa lei hoje, ela não entraria em vigor de imediato, a alíquota de 14%. Ela levaria 4 meses para começar a ser cobrada, porque a Constituição Federal exige uma noventena para essa cobrança. E a forma como nós colocamos no projeto, além da noventena, a gente prorrogou para o primeiro dia útil do mês subsequente. Então, na prática, são 4 meses para ela entrar em vigor. Os servidores teriam esses 4 meses de fôlego ainda pagando 11%. Mas, pelo menos, nós teríamos cumprido a nossa obrigação. A lei sendo aprovada pela Câmara, sancionada pelo prefeito, nós temos que cadastrar ela na Secretaria de Previdência Social do Governo Federal para que ele possa baixar a irregularidade do cálculo do município. Então, de imediato, o município voltaria a poder receber recursos voluntários federais e estaduais. E cair na votação, doutor, ele não sendo aprovado pela Câmara, o que é que acontece? Se for rejeitado o projeto, o município vai ter um prejuízo por conta de ficar impedido de receber verbas federais e algumas estaduais. O que a Constituição Federal traz é sobre as verbas federais. Então, de imediato, todos os nossos convênios ficariam bloqueados. A gente não receberia recursos mais. Aí, uma avaliação que nós fizemos foi a seguinte: nós temos hoje cerca de 278 servidores. Para proteger 278 servidores rejeitando esse projeto, a gente iria prejudicar uma população de 18 mil pessoas do município. Porque essas verbas federais vêm para quê? Elas vêm para pavimentação, elas vêm para reformas de hospitais, creches, escolas, elas vêm para compra de máquinas, para atuar, trabalhar no município, no desenvolvimento do município. Então, são verbas variadas. Então, nós temos, voltando a defender o lado técnico, nós temos que proteger o servidor, às vezes, até contra a incompreensão dele do futuro da Previdência, do futuro dele, e também proteger a população do município, para que o município continue tendo condições de crescer, continue recebendo verbas federais. Só uma pergunta, tem quanto tempo que você é advogado de Macaé? Desde 2014. Entendi. Pronto, todos tiraram as dúvidas? Tem mais alguma coisa, doutor? Não, então quero agradecer a oportunidade dada pelos vereadores. Quero dizer que eu vou continuar à disposição dos senhores, havendo novas dúvidas, podem entrar em contato conosco para que a gente possa trazer informações, fundamentos legais sobre essa reforma. Estou à disposição dos servidores para enviar também esclarecimentos.
Eu até aproveito a última pergunta do vereador. A gente tem a satisfação de trabalhar com vocês desde 2014 e foi desse trabalho em 2014 que surgiu a regularização da previdência de vocês, que estava com inúmeras irregularidades naquele momento, com dívidas, e a gente conseguiu colocar a previdência nos eixos naquele momento, né, fazendo o parcelamento de débitos, fazendo a regularização da Previdência e obtendo o certificado de regularidade previdenciária para o município de Mozarlândia. Daí em diante, né, a gente continuou um trabalho tentando levar informações para o Executivo que fizessem com que ele tivesse cada vez mais um respeito com a Previdência do município, tanto que a gente percebe que a gente não teve novas dívidas geradas. O nosso trabalho com o trabalho da presidência do Instituto, da diretoria financeira do Mozarprev, garantiram que novas dívidas não fossem criadas, que o Mozarprev tivesse efetivamente, independente de ser a favor ou contra politicamente, né? A gente nunca deixou essa situação influenciar na gestão do Instituto. Nós conseguimos blindar o Instituto para que ele não ficasse sem receber as suas contribuições previdenciárias. Então, a gente conseguiu muita evolução e agora a etapa que a gente está vivendo é mais uma dessas etapas que é necessária para a evolução da Previdência do município. Então, obrigado a todos. Continua a situação. Mais uma participação aqui, doutor, aqui embaixo aqui. Eu quero agradecer ao senhor por prontificar a vir aqui atender o nosso requerimento. Quando estávamos conversando mais cedo, inclusive tinha alguns servidores da educação, né, que é um ferrenho defensor dos direitos da categoria, e ao conversar com o senhor, ele entendeu as necessidades, né, e vendo que realmente é necessário fazer isso. E por essa visão de que o esclarecimento pode fazer com que o servidor saiba que nós estamos tentando buscar garantias dele mesmo. Foi que eu fiz esse requerimento e o senhor prontamente dispôs a vir. Então aproveito e agradeço o senhor por esse período que o senhor esteve aqui. Agradeço também o presidente, o Aldeir Japão, por ter acatado o nosso requerimento, colocado em pauta todos os novos vereadores que aprovaram o requerimento. Eu acredito que isso vem somar muito, ajudar os vereadores. Um vídeo que foi gravado vai chegar às mãos dos servidores, de uma boa parte deles. Então, eu creio que muitos vão entender muito o que é que está acontecendo e o que é que precisa ser feito. Então, obrigado, senhor. Obrigado a todos. Amém. Essa casa quer agradecer a presença do senhor, que teve aqui a paciência de vir cá trazer as explicações ao Vantuir, ao colega dele do Mozarprev, sua esposa. Muito obrigado pela presença de vocês. E disponha sempre, essa casa está sempre de portas abertas. Tá bom? Obrigado. A proposta, inclusive, será um trabalho em conjunto com os vereadores, com a prefeitura, para que a gente possa criar cada vez mais blindagens para a previdência do servidor e, nessa situação, blindando a previdência, independente de política no município, o servidor ter a garantia da previdência dele, ter dinheiro em caixa para poder pagar aposentadorias e pensões. Então, as próximas etapas da reforma, nós vamos trazer propostas de garantia e blindagem. E esse trabalho vai ser feito junto com os senhores. Tá? Então, convoco os senhores edis para a sessão ordinária do dia de amanhã com a seguinte pauta para a ordem do dia. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 03/2021. Revoga a lei número 801, de 18 de maio de 2016, que institui prêmio de incentivo à produtividade fiscal às categorias profissionais
que menciona e dá outras providências. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 11/2021. Cria funções e autoriza a contratação de agentes comunitários de saúde por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional interesse público. Eu quero pedir aos presidentes das comissões que procurem despachar o mais rápido possível os pareceres, porque o mês que vem é recesso e se a gente não providenciar, tem muita matéria parada e só volta em agosto. Então, reforço o pedido aos presidentes das comissões que vamos trabalhar essa semana para que possamos votar todos os projetos que estão parados. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Fiquemos de pé para rezar a oração final.